Antes de começarmos este vídeo, o Humor com Sabedoria agradece de coração a todos os internautas que caminham com a gente. Um abraço especial para a tia Lica em João Pessoa, na Paraíba. Meus sentimentos. E para o amigo Márcio Mazini, em Manaus. E a todos que comentam, compartilham e fazem parte desta família, meu muito obrigado, e vamos continuar fazendo humor com sabedoria. Hoje vamos contar uma história que nasceu ali, nas margens do rio Tocantins, na encantadora Praia do Tucunaré, em Marabá, do Pará. É a história de um professor humilde, dedicado, de um mestre naval silencioso, de 3 filhos curiosos e de um barco chamado Milagre de Deus. É uma história sobre confiança, sobre medo e sobre o que realmente sustenta uma família. Antônio Pinagés nasceu em São João do Araguaia, desses lugares onde o rio ensina antes da escola. Criado com esforço, suor e silêncio pelos pais, estudou como poucos acreditavam que ele conseguiria, mas formou-se em Marabá em pedagogia pela Universidade Federal. Hoje mora na rua Marechal Deodoro, atual orla Sebastião Miranda, de frente para o Tocantins, onde a brisa parece trazer sempre uma lembrança do passado. O professor Antônio era professor do ensino fundamental, respeitado, querido, homem de fala mansa, olhar firme e o coração cheio de sonhos. Ao seu lado, sua esposa, Dona Nenzinha, costureira incansável, dessas que não param de trabalhar nem nos feriados. Juntos, criaram 3 filhos, cheios de energia. Energia até demais. Depois de anos juntando dinheiro, Antônio comprou um barco de madeira de 8 metros. Não era novo, mas era dele e isso bastava. O barco tinha marcas do tempo, arranhões e alguns furos quase invisíveis. Nada urgente, mas que pediria cuidado um dia. Por enquanto, ele só queria deixá-lo bonito. A pintura antiga o incomodava. Queria renová-lo. Queria ver o barco com uma nova alma. O professor Antônio foi procurar um dos mestres navais mais respeitado de Marabá, mestre Alaô Pantoja, homem vivido de ofício, fala pouco, sabe mais pelo silêncio do que muita gente falando. E Antônio levou o barco para o seu Alaô e disse: Mestre Alaô, eu trouxe o milagre de Deus para ganhar uma pintura nova. Só pintura? Perguntou o mestre. Só pintura. Reforma vem para depois. Alaô passou a mão devagar pelo casco do barco e disse: Olha, o casco fala com a gente. Fala que está precisando de cuidado. Antônio sorriu. Ele fala, mas hoje é só a pintura mesmo. O professor Antônio pediu que a pintura fosse feita com as cores do Flamengo. Era o seu sonho. O acordo era simples, só pintura. O barco não iria para o rio. Ainda não era o dia do passeio com a família. Alaô apenas balançou a cabeça. E o barco ficou no seco, às margens do rio Tocantins, amarrado por cordas.
Era um ponto onde Antônio podia vê-lo da sua casa. Era bonito até parado. Mas dentro dele, alguns segredos continuavam lá. Os pequenos furos, quase invisíveis, mas agora o barco estava pintado e havia brilho na sua pintura. O mestre naval, Alaô Pantoja, quando entregou o barco, nada dissera, mas ele calafetou e fechou todos os furos existentes. Pela sua experiência, não daria chance para algo de ruim acontecer e fez todo o serviço que era necessário. Na manhã cedo, o professor Antônio saiu como sempre, mas parou e congelou. O barco não estava lá. O coração disparou, depois travou. Viu marcas na areia, sinal do casco sendo arrastado até o rio. Voltou em casa e não encontrou os filhos. Então foram eles, sem pedir, sem perguntar, sem saber dos pequenos furos, furos que podiam afundar o barco e afundar os meninos juntos. O professor Antônio resolveu não ir para a escola, estava desesperado. Foram horas que pareceram anos, até que o rio devolveu os 3 danadinhos, molhados, cansados, assustados. Empurrando o barco, Antônio correu. Queria gritar, queria abraçar, queria chorar, mas nada saiu. O sol ardia, o rio corria atrás deles e seus filhos, vivos, vinham com o milagre de Deus, inteiro, lindo e majestoso. O mais velho tentou explicar: pai, a gente só queria testar. Antônio respirou fundo. Não era raiva, era medo. Um medo tão grande que se transformou em silêncio. Ele olhou o barco, olhou os filhos e disse com a voz quebrada: o barco podia ter afundado com vocês. Ele estava cheio de furos. Podia ter acontecido o pior. Não era bronca, era amor. Amor com medo dentro. No caminho de volta para casa, encontrou-se com o mestre Alaô Pantoja. E ele falou sobre o barco. Olha, eu sou muito responsável. Não ia lhe entregar um barco cheio de furos. Um dia você ia ficar sabendo e iria me pagar pela calafetação. O professor Antônio abraçou-o emocionado, prometendo pagamento para breve. Ao chegar em casa, a conversa com os filhos foi no quintal, sob a sombra de uma mangueira que balançava, quebrando a luz da manhã. Meus filhos, vocês têm noção do que fizeram? Os 3 rapazes se entreolharam. Nenhum queria ser o primeiro a abrir a boca. Mas então um deles falou: a gente achou que dava, que o barco já estava pronto.
O pai balançou a cabeça devagar, com tristeza e não com raiva, e disse: olha, eu sabia que o barco tinha furos, que precisava de conserto. Fiquei com muito medo. Eu apenas mandei pintar, mas por sorte, o mestre Alaô Pantoja fez o serviço completo e tirou todos os furos. Olha, eu fiquei 8 horas com sua mãe, 8 horas sem notícia de vocês. Passamos o pior dia das nossas vidas. Um outro filho apertou as mãos sobre a mesa e disse arrependido: pai, nunca pensamos que fosse dar tanto problema. O pai olhou para cada um deles, um de cada vez. Vocês já são homens, mas ser homem é saber que ninguém vive sozinho. As decisões de vocês mexem com muita gente. O filho mais novo, a voz quase sumindo: a gente errou, pai, e a gente sabe disso agora. O pai respirou fundo de novo, mas agora o semblante era de alívio. Os garotos sorriram, tímidos e aliviados, porque às vezes o que salva uma família não é o perdão, é a conversa que chega antes da próxima tempestade. E agora vamos para a nossa reflexão final, breve. Na vida, muitos de nós somos como o barco milagre de Deus. Bonitos por fora, mas com pequenos furos que ninguém vê. Às vezes na vida, o perigo não chega para destruir, chega para acordar. A nossa família, aquela família, não precisava de culpados, precisava de consciência e de cuidado. No fim das contas, o milagre de Deus não estava no barco, estava naquela mesa, naquela casa, naquele quintal, no serviço executado pelo mestre Alaô. O milagre também estava no fato de todos terem voltado inteiros e prontos para serem melhores uns para os outros. Esse é o nosso humor com sabedoria. Se inscrevam, compartilhem e deixem os seus comentários.